Fala, investidores, sejam bem-vindos. Vamos lá, domingo com um trader, né? Faz alguns domingos aí que eu não solto nem o vídeo e nem faço a live, tá? Me desculpem aí, mas hoje eu não consigo estar ao vivo com vocês. Mas vou deixar aqui um vídeo com comentários, né, dos pontos que tiveram destaque da semana anterior. Vou comentar o calendário para a próxima semana, né? Os pontos também de destaque, né? Algumas coisas aí que são relevantes, né, para essa semana. E também algumas ações, algumas coisas aí que estão com alguma análise técnica interessante. Para você que não me conhece, seja bem-vindo aí, sou o Ricardo, sou analista, né, CNPI, e trabalho na casa, né, na Levante Investimentos. Então você deve ter visto aí já, acompanhado o meu trabalho. Se não acompanha, tem aí comunidade no WhatsApp, tem meu grupo no Telegram, então você consegue aí acompanhar meu trabalho um pouco mais de perto e entender, né, se o meu perfil aí como analista pode te ajudar ou não aí na sua jornada de investimentos. E lógico, né, pessoal, antes de eu começar a falar aqui, né, já deixa aquele dedão no like, né, para eu saber aí que vocês curtem o conteúdo. Então vamos lá, o que que tivemos aí na semana passada, né? O que que aconteceu de interessante? Vou começar falando no Brasil. O Brasil teve poucos indicadores, né? Foi uma semana ali meio fraca de agenda, a gente teve o IGP-10, né, um índice de inflação que, na minha opinião, ele veio meio puxado, veio com 0,94% e tem uma alta de 6,50. Eu só fico pensando no seguinte, se você que está assistindo o vídeo aí, você deve concordar comigo. Eu fui no mercado hoje, cara, e tá um absurdo o preço das coisas. Tá um absurdo, né? É ridículo a gente achar que a nossa inflação roda 5% ao ano, IPCA, né? 4 e pouco, 4,20 ao ano. Isso é ridículo, né? Não tem como acreditar num índice desse, né? Que dá peso, né, para alguns itens que o mercado meio que consegue precificar, tá? Então a gente vê tipo IGP-10, IGPM, né? Que são índices, né, mais sensíveis ali a essa flutuação no preço do que a gente compra no mercado. Então, tá um absurdo. O preço do café, arroz, eu achei assim, eu fico pensando muito no, na população baixa renda, né? Esse é o ponto, né? A gente veio com o governo, né? Vem com essa proposta aí de ajuda, de não sei o que lá, né? Mas, pô, não põe o dedo na inflação aí, né? Não consegue controlar a inflação, né? Seja cortando gastos ou, né, incentivando aí de alguma forma a economia, né? E quem sofre aí é a população, né, mais baixa renda, infelizmente, tá? Então, comentário do GP10. Teve o IBCBR, que é o de novembro, eu acho bem tarde, né? Bem tardio sair esse indicador, mas o de novembro mostrou um crescimento de 0,20. IBCBR é uma prévia ali do PIB e mostra, né, o crescimento enquanto o mercado esperava que fosse estagnação ali, esse dado de novembro. Um ponto de atenção, né, que chamou aí, né, a atenção aí do mercado na semana passada foi o Lula ter vetado algumas coisas da reforma tributária, né, acho que isenção ali de imposto de renda em fundo de investimento, tem alguns itens ali que ele vetou, né, quando ele foi assinar, e isso chama atenção para os fundos imobiliários, né, com essa probabilidade alta dos fundos imobiliários serem taxados com imposto de renda. Aí vou deixar aqui algumas opiniões para você que é investidor de fundo imobiliário. Eu gosto muito do produto, acho tipo um produto muito pró-economia, né? Porque quando a gente olha o fundo imobiliário, ele é um produto que capta recursos e investe no mercado imobiliário, seja via dívida ou seja comprando ativo, um galpão logístico, né? Então, ele é uma ferramenta, né? Ele é um intermediário no mercado financeiro que tem a capacidade de gerar renda, gerar emprego, né? De trazer ali oportunidades para quem quer alugar um bom imóvel, né? Para esse tipo de gestão, né? O cara consegue ter um portfólio maior, né? O cara consegue administrar. Então, eu acho um excelente produto, tá? Os fundos imobiliários, a estrutura, né? Como funciona. Na minha visão, por enquanto, não muda nada, né? O imposto de renda. O que muda vai afetar preço, né? Preço dos fundos imobiliários, com certeza vai afetar. É para sair vendendo tudo? Eu não venderia. Se eu tivesse em carteira, eu ia ficar de olho nas oportunidades que surjam dos fundos imobiliários, tá? Então pode ter setores aí dos fundos que venham a sofrer mais, porque entra naquele negócio de ser bitributado por conta do aluguel, enfim, entra aí várias coisas
que alguns setores podem, né, ser um pouco mais amassado do que outros. Mas nesse cenário, podem surgir, né, excelentes oportunidades para ganho de capital. Então, para você que tem uma carteira de fundo imobiliário, né, dá até para avaliar aí, talvez, né, aquela realocação, sei lá, sair de algumas ações que você tem um pouco mais de lucro, entender, né, como que desenrola, porque essa tributação também ela não vem de imediato. Então, eu acho que esse é um comentário que é importante. Então, para você que é cliente da Levante, se você quiser mais informações, pede para o seu consultor, tá? Se você é das consultorias, né? Se você não for das consultorias, a gente tem feito alguns relatórios, alguns materiais aí em relação a essa taxação, que a opinião é basicamente essa, né? Aguardar um pouco para a gente ver, né, o que que pode gerar isso, tá? Na maior parte dos lugares no mundo é tributado, tá? Só no Brasil que não é tributado isso. Ah, é sacanagem, o governo já paga imposto demais e não sei o quê. Com certeza, tá? Mas se em todo lugar no mundo né? Por que que aqui não seria também, né? Então fica esse comentário. A Ibovespa na semana subiu quase 3%, né? O que é excelente. A gente via várias quedas sequenciais, fechou acima dos 122 mil pontos, fechou ali no 122.300 destaques da semana, né? Tivemos vários destaques aí com notícias envolvendo as ações, mas a Vale, né, que teve um grande volume aí na sexta-feira, na quinta-feira, né, se eu não me engano, que foi a saída da Cosan ali. A Cosan deve ter apertado o dedo no botão ali do stop, né? A Cosan tinha 4% das ações da Vale, 127 milhões de ações da Vale, e ela vendeu na abertura do mercado, né? Colocou o lote lá e teve uma absorção muito grande, tá? O mercado absorveu esse lote, o que é um bom sinal para a Vale, né? Isso é um bom sinal, é sinal que o mercado enxerga ali que o preço da Vale está atrativo, senão com certeza esse lote ia ficar lá o dia inteiro e talvez ela não conseguiria nem vender a totalidade desse lote. Então houve né, o mercado absorveu muito bem esse lote. Então, esse é um ponto. Ah, e agora? A Cosan desalavanca, dá para comprar a Cosan? Eu acho que precisa esperar, porque chama atenção no seguinte ponto, né? Se o cara apertou o stop com uma posição de vale, que é uma posição, né, que tá ruim, tá na contramão, né, das estratégias dele, né? Acho que tinha comprado por R$ 73, se eu não me engano, essa posição, né? Comprou até alavancado, alavancou essa posição para tentar surfar ali, né? Na época tinha um call de minério ali que acabou não engatando. Se ele apertou esse stop, será que não tem mais coisa para ele estopar na carteira, né? Porque quando um player, né, como ele, por exemplo, né, com uma Cosan, estopa uma posição grande, né? Será que não tem outras posições? Será que não tem outros pontos? Então dá para ficar de olho sim na Cosan para ver o que eles vão fazer com essa grana, né? Como que vem o próximo resultado. Eu acho que é um papel que caiu muito, não gosto do papel, acho a empresa extremamente endividada, mas se a gente tiver um cenário, né, de controle de juros, talvez, né, o nosso juros estabilizando ou até caindo, o dólar caindo também, porque tem bastante dívida em dólar, e a Cosan, né, desalavancando com essa grana, de repente dá para pensar em algum trade com Cosan. Por enquanto, eu só observo. Um outro papel aí que teve notícia na semana também que subiu bem, subiu 10%, foi a Pets, né? Parece que saiu a aprovação do CAD ali para fusão com a Cobase. E no campo negativo, as exportadoras sofreram, né? O dólar caiu, o dólar realizou preço durante a semana e as exportadoras que já tinham subido um grande, né? Um horror ali, subiram muito, acumularam queda na semana. Então a JBS caiu 4%, a Marfrig caiu um pouquinho mais, caiu 8,19, tá? Chama atenção no campo negativo. Não sei se é oportunidade de compra ou não, mas eu tenho a impressão que o vento parou de soprar aí a favor das exportadoras, principalmente das exportadoras de proteína animal, né? Na semana também, destaque aí do mercado americano, o CPI, né? Então, falando aí dos indicadores que saíram durante a semana, CPI veio abaixo da expectativa, então muda um pouco a percepção do mercado de que o Fed, né, pudesse não ter corte de juros esse ano, e vários analistas comentando sobre isso, talvez um corte ao invés de dois, né? Tinha dois cortes contratados, o CPI veio bem em linha, né? Veio até menor do que a expectativa, e isso traz para o mercado, né, a esperança de que o Fed possa cortar os juros até um pouco mais. Um outro dado que reforça um pouco essa leitura na semana, que gerou um ânimo nos mercados, foi que as vendas no varejo, né, deles veio abaixo da expectativa. Então era 0,6, veio 0,4. Então entra com uma narrativa de que o Fed pode ter aí um espaço, né, para ser
é um pouco mais flexível na política monetária. S&P na semana subiu 2,90, Dow Jones subiu 3,69 e o Nasdaq subiu 2,45. Resultados também, né, dos grandes bancões lá fora que puxaram aí, né, deram mostraram, né, economia resiliente lá fora. Destaque também, tá, pessoal, para as criptos, tá? Bitcoin aí negocia 105 mil dólares, subindo 11% na semana. Ethereum, né, dando uma patinada, né, subindo só 2% aí na semana, não andou, tá? Então, com aquele trade do Trump, né? O Trump assumindo aí, né? Pode gerar esse rally de alta aí nas criptos, muito porque ele é um cara muito pró-cripto, né? Tem vários planos aí com as criptos. Eu gosto bastante, né? Acho que tem que ter só um pouco de juízo, né? Um excelente mercado, né? Tem uma excelente dinâmica, muita rentabilidade, né? Tem aí as suas alavancagens, mas, né? Vale toda a atenção. Agora vamos lá, calendário para essa semana que começa hoje, né? Começa, mas para nós aqui é amanhã. Vamos lá. Amanhã, feriado nos Estados Unidos e tem a posse do Donald Trump. Então tem feriado amanhã no mercado americano. Provavelmente a liquidez deve ser reduzida por aqui. Aí dia 23, quarta-feira, é isso? Dia 23, quinta-feira só, né? Então agenda vazia, tá? Então fica aí terça e quarta, praticamente sem indicadores aí no mercado americano. Aí na terça, na quinta, tem pedidos iniciais por seguro-desemprego e estoques de petróleo. São dados importantes, mas não é aquele dado que costuma fazer aquele preço enorme, até porque né, é um dado que sai quase toda semana, esses dois dados. E na sexta-feira tem PMI. O PMI tem rodada de PMI pelo mundo. Sai PMI na China, Japão, sai na Europa. Então tem uma rodada de PMI. PMI é para medir a atividade econômica dos países. Então, essa semana a gente consegue sentir aí como que estão a atividade econômica. Então, se PMI vier fraco nos Estados Unidos, como veio alguns PMIs anteriores aí, um pouco mais não mostrando contração, né? Porque quando ele vem abaixo de 50, se não me engano, mostra contração econômica, mas, né, PMIs ali já beirando 52, se não me falha a memória, é por aí mais ou menos esse dado. Então, se vier um PMI, por exemplo, fraco, reforça ainda mais esse call de corte de juros, né? O mercado pode até dar uma animada um pouco maior aí. Mas muita atenção, né? O Trump costuma ser um cara muito polêmico com essas taxações, né? Um cara que pode vir com muita tese aí contra, né, outras economias por conta de taxação, né, tentando incentivar a economia interna, e isso pode trazer bastante vol também. Brasil, calendário brasileiro, dia 20 tem Boletim Focus, amanhã, né, sai o Boletim Focus, dia 23 tem reunião do Conselho Monetário Nacional, e na sexta-feira, dia 24 tem IPCA 15, ou seja, calendário bem fraco essa semana, tá? Calendário bem esvaziado. No mercado americano tem temporada de balanços por lá, tem Netflix e tem mais um monte de empresas, tá? O nosso aqui começa a ganhar atração em fevereiro só, tá? Agora em janeiro não tem, essa semana não tem nenhum balanço saindo aqui no mercado brasileiro. Sessão da semana passada feita, uma prévia aí do que tem para prestar atenção para a próxima semana. Agora eu vou pedir de novo, né, o seu like aí, se você não deu o like no começo do vídeo ali, não custa nada deixar aquele like. Vou colocar o gráfico e vou comentar alguns papéis aí. Vou passar primeiro o fechamento do Ibovespa. Vamos lá, fechamento do Ibovespa. Comentei aí, né? Para quem não assistiu, tem um vídeo completo, tá, de fechamento técnico no meu canal que eu publiquei no sábado à tarde, então tem uma tralharada de ações lá, a galera gosta bastante, tá? Eu faço bastante comentário e o principal ali, né, sempre tem um educacional ali que a gente tenta trazer alguma coisa relevante. Então vamos lá. Fechamento semanal. O Ibovespa sobreviveu aos 118 mil pontos, região muito forte de suporte de curto e médio prazo, né? Pontaço de preço, média de 200 encostando aqui no gráfico semanal. No gráfico diário, deixou um fundo duplo, né? Um fundo duplo. O alvo desse fundo duplo aqui é por aqui, mais ou menos, tá? Se a gente projetar, né? Conforme manda os manuais de análise técnica, dá para a gente colocar a projeção aqui. É só pegar Fibonacci do fundo ao topo, expansão, alvo de 100%, que é 125 mil pontos. Esse seria o alvo número um aí para trabalhar com essa formação de um topo duplo.
Outra coisa que deixa aqui também é uma correção para a média de 9, tá vendo? Então, perna de alta, correção para a média de 9. Então, se superar esse candle aqui, ó, 9,3 de compra do Larry Williams. Então, no semanal fecha tranquilo, o mercado deu uma recuperada, o ABV deu uma boa puxada, né? Ó, tá vendo? O ABV com uma divergência bem grande, né? O preço meio lateralizado e o ABV subindo bastante no semanal, no diário, só no semanal lá que ele não virou para cima ainda. Vamos ver, ó, OBV 6485195. 6484, tá vendo? Ele continua descendente, tá? Mas pode ser que o Ibovespa esteja ensaiando aí uma grande consolidação nesse range para cima. Não acho que é um cenário para dar uma rasgada, essa é a minha opinião. Acho ainda que não convergiu ainda, tá falta aí, né, alguns drives para a gente se convencer realmente que o mercado pode dar uma rasgada, mas melhorou, né? Pivô de alta para cima das médias, o cenário também convergindo um pouquinho, né? Então tem essa ideia, né, de que se o mercado americano corta juros a gente pode, a gente pode receber um fluxo, né? Então tem algumas coisas interessantes nesse sentido, né? Então seria um call nesse ponto aí, tá? Então fica aí um viés um pouco mais muda, né? O drive, né? Muda o drive, né? Esse que é o ponto. Não é um drive de rasgada, mas muda um pouco o drive. O índice futuro sobreviveu lá embaixo, né, à beira do precipício. Então, também, fundo duplo, se a gente traçar esse fundo duplo para cima, vai dar uns 126.400 lá em cima, mais ou menos. Região de fundo anterior. Aqui é importante, né, que viesse um repique e passasse para cima dessa faixa, mas aparentemente, né, apesar do índice parecer muito uma tendência de baixa, né, tomara que isso aqui crave como uma grande consolidação, né? Esse cenário aqui que aí a gente fica tranquilo, o mercado pode até entrar com um repique, só não pode abrir muito essa tendência de baixa, né? Principalmente nesse gráfico semanal aqui que a gente vê, ó, média de 200 inclinando para baixo, média de 21 caindo, média de 9 caindo, a média de 400 aqui, ó, que é uma média que eu uso também, ó, por cima, porque se essas médias começam, né, a convergir aqui assim, ó, todas para cá e elas começam a abrir, é sinal que o preço, né, vai negociando para baixo. Isso seria bem ruim, né? A gente teria um espaço olhando tecnicamente para vir para mínimas lá da pandemia, ó, tá vendo? Então não tem nada que segura o índice aqui no meio dessa bagunça aqui. O dólar enroscou, ainda bem, né? Deu uma arrefecida no diário lá, perdeu totalmente o rumo, não cravou tendência para lugar nenhum. Só o semanal ainda que precisa perder essas médias, né? Aí precisa, né, perder, porque senão, né, contexto técnico é tendência de alta ainda, né? Ó, tá vendo? Ó, não teve reversão de tendência no gráfico semanal, tá vendo? Ele tá aqui. Então, se ele vier para cá e romper topo lá em cima, permanece a tendência de alta. No diário deu uma boa enroscada. DI futura, também, ó, mesma coisa, né? Só que está bem distante dessas médias, a DI futura. Então aqui também é outro que, para dar uma arrefecida realmente, né, precisaria aí necessariamente ter, né, a reversão aqui dessas médias. Isso é importante. Estava olhando Small, né, Small 11 nesse cenário de melhora. Small também, né, está à beira do precipício, então eu acho que é um trade que tem um stop relativamente curto para montar aqui, né? Então, pô, o que que dá para montar aqui? A mais agressiva, né? Dá para comprar small e vender call, dá para vender put e vender call de small, comprar um pouquinho, dá para montar a trava de alta. Então tem algumas estratégias aqui que dá para adotar. Com small dá para fazer um swing trade normal, né? Comprar small aí, deixar um stop aqui para baixo, um stop de uns 6, 7% aqui, um cenário de melhora. Pode ser que a gente veria essa small 11 subindo, mas muito mais por técnico do que só por fundamento, né? Porque ainda assim a gente tem nossos juros bem pressionado, o que mata um pouco ainda, né, as nossas small caps. Bova 11, acho que não tem muito comentário, né? Se quiser operar o gráfico de Bov lá, dá para operar esse gráfico de Bova 11, né? Sem grandes novidades. Pivôzão de alta também, né? Bova 11 ficaria com alvo por aqui, ó, 121, 122 ali em cima. Aí do que eu tenho, que eu estou de olho aqui para a semana, coloquei Bpam, né? A Bpam faz, né, um movimento aqui também, olhando esse gráfico, só o diário, né? A gente tem, né, toda uma questão de baixa, o papel renova topo, tá vendo? Então ele renova topo aqui, né? Ele renova topo e faz correção para as médias.
Aqui, se tiver uma superação de máxima desse candle de sexta-feira aqui, dá para fazer uma comprinha, deixar o stop, ou deixa o stop aqui nessa mínima, ou joga o stop um pouco mais lá para baixo e tenta pegar esse repique, tá? É uma zona, né? Uma zona de briga aí de Bpan. Meio miquinho, né? O papel tem uma liquidez um pouco mais baixa, tá? Esse aqui é um papel que tem que operar com stop. IRB também. IRB foi lá namorar com uma região de resistência lá em cima, tá vendo? É um pontaço. Eu acho que esse rompimento de IRB pode ser interessante. Chegou lá meio esticado. Vou só monitorar, tá? IRB não é dos meus papéis favoritos aí quando a gente pensa em trade, né? Em trade de rompimento, né? Não é um papel assim que me atrai muito. CVC, vamos ver a CVC. A CVC é semanal. Eu me recordei da análise de CVC. A CVC é semanal. A CVC, essa linha vermelha que eu já coloquei ela tem um tempo aí, que eu acho que é um alvo, tá? Que eu tracei de queda para ela. A CVC, ó, região, tá vendo? Região aqui, ó, de antigo suporte, tá vendo? Isso aqui é um antigo suporte, né? O papel testou várias vezes, ele faz o rompimento e volta, né? Aqui é ponto de compra? Não, aqui é ponto de venda, né? A ideia é que pegue dentro do contexto principal do papel. O papel está vindo testar a resistência, a ideia é vender. Então, CVC seria um call vendido, né? Se perdesse essa mínima, tá vendo? Ó, o BV para baixo, né? Um cenário aí um pouco mais de pressão para CVC, tá? Negócio de viagem, passagem aérea, férias, cara, esquece. CVC já não tem mais esse call aí faz tempo. É uma sobrevivente na bolsa, né? CVC eu acho que só não quebra mesmo porque tem muita dívida, né? Tem muito emprego também. Então acho que até teria abrido o bico aí já. VUC. A Vulcabras, nesse gráfico diário que me chama atenção, não é dos meus formatos favoritos, mas é um papel também de investidor. Galera não vende book, né? É um papel que tem esse callzinho. Então, aqui daria um swing trade também, comprinha, né, na superação da máxima para tentar jogar o papel nesse vácuo aqui. Se jogar nesse vácuo, né, tem espaço para ir até ele topo, ó, uns 18, já dá um tradezão já a VUC. A Pomo eu já venho comentando há alguns dias, não vou fazer o comentário de novo, ou faço, né? A Pomo é uma retração de Fibonacci aqui, ó, respeitou perfeitamente, né? A região, né? E se retomar, né? A alta tem como alvo os 9,50 lá em cima, tá? No diário ficou interessante também, correção para média de 9, então os papeizinhos para operar essa semana aí. Olha lá, Petro Recôncavo também. Não, eu não sou muito fã desse papel, mas ó, OBV subindo bem, né? Ó, OBV subindo bem e armando, né, uma tendênciazinha de alta. Aqui tem uma correção para média de 9. Não é dos meus. Esse, confesso que não é muito assim daquele padrão que eu adoro operar, mas é um trade interessante, porque, cara, se você encaixar esse trade aqui, ele der a parcial aqui e vier o rompimento dessa resistência. Você pode pegar um movimento bem interessante, né, dentro dessa consolidação, tá vendo? Ó, o papel jogar lá nos 20, né? Mas o papel joga nos 20, né? Dá um trade aí, ó, pô, 22%. A Fras, tô acompanhando esse semanal da Fras, né? Essa média de 21 encostando, o OBV subindo. A Azul, Azul deixa aqui, ó, é um PC de venda, né, da Azul. Eu acho que é muito mais venda aqui do que compra, tá? Da Azul. Aí eu vou dar uma acompanhada também, não sou muito fã de Azul. Cosan deixei aqui para acompanhar. CPLE, Copel, deixei aqui também. Região forte aí de suporte para acompanhar. O que mais que eu tenho aqui? Mitre. A Mitre, né? Tem duas leituras aqui para Mitre, né? Isso aqui pode ser uma bandeira de baixa, né? Para quem conhece, né? Um padrão de continuidade de baixa, como pode ser, né? Uma tentativa do papel reverter esse cenário de baixa, tá? Bastante cautela com Mitre, mas é um papel que corta para dois lados aqui, dá para a gente acompanhar na semana. É uma região forte, né, ó, do papel lá, tá vendo? Umas mínimas lá de quando que é? 2023. Então, para o papel também ameaçar e romper, né, isso aqui, eu não conheço papel de fundamento, não sei se é um papel que possa segurar por aí, que vai estar num preço bom, mas, né, é um ponto que dá para pensar, né? Se o papel entrar um repique, tem lá em cima, ó, 3,40, né? Tem essas regiões lá em cima, né? Relação interessante aí. A Vivara.
Também, Vivara deixou também, ó, fundo duplo, né? Mais ou menos parecido com o Ibovespa lá, ó. Um fundinho duplo, né? E outro papel também. Cenário de bastante consolidação no papel. Se entrar um repique, excelente, dá para pegar. PTBL, Mico, lá, ó, fundo duplo, fundo de canal de tendência de baixa, né? Ó, Porto Belo tem um padrão bem interessante. Só esse OBV que não reagiu, né? Era importante que desse uma entrada de volume aqui, né? Mas não veio. Mas mesmo assim, ó, fundo duplo, né? Rompimento dessa máxima, ó, teria, né, um alvo inicial aqui nos 3,95, aí acima dos 3,95, média de 200, e quem sabe, né, a linha de cima do canal lá, né? Seria um repique nesse sentido de PTBL. Aí, Klabin, tô de olho, e o restante das ações aqui são ações que eu vou monitorando, né? Tem açaí que eu estou acompanhando há alguns dias. De novidade mesmo que eu incluí na grade são esses papéis. Beleza, pessoal? Então, recadinhos dados, algumas análises aí passadas para vocês, um viés aí para esse começo de semana. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não custa nada deixar aquele like e aquele comentário. Se tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu respondo pessoalmente. Um grande abraço, pessoal, e até mais.